Daqui a pouquinho a transmissão irá começar para você que está ligado na 104,9 e também no Facebook da Câmara Municipal de Vereadores Gestão 2021-2023. Boa noite a todos aqui presentes, a todos que nos acompanham através da 104.9 aqui no município, na zona rural e no distrito de Pouso Alegre, que nos acompanham também através do Facebook. Nesse momento, com a presença da vereadora Carmélia, presença do vereador Roberto de Oura, vereadora Silvani, vereador Danilo Mendonça, vereadora Sueli, vereador Juliano Silveira, vereador Ezequiel, vereador Edmar. Eu convido o vereador Roberto Mares para que faça uma oração para que nós possamos dar início ao nosso trabalho nessa noite. Boa noite a todos, oremos. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento, apresentando a Ti, Senhor, esse trabalho que está sendo iniciado agora, Pai. Abençoe-nos, meu Deus, nos oriente, nos capacita, Deus, para que tudo que venha a ser tratado aqui, Senhor, venha a ser em prol da melhoria deste povo, dessa cidade. Meu Deus, nos guarde, nos protege, nos ilumine e seja conosco em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vamos ouvir o expediente do dia. Senhor presidente, senhores edis, o vereador que a este subscreve vem, observados os preceitos regimentais, requerer que seja encaminhado ao prefeito municipal os seguintes pedidos: que o chefe do Poder Executivo se digne a providenciar um caminhão compactador de lixo para a coleta e transporte do lixo urbano. Nosso pedido se justifica pela necessidade de otimização do serviço de coleta de resíduos sólidos lixo do município, a ser proporcionado com a aquisição de um caminhão coletor e compactador. Temos consciência que a Prefeitura deve se voltar para projetos que assegurem um serviço de permanente qualidade na coleta de lixo. Esse caminhão é de extrema importância nas ações de saneamento, bem como para erradicar a coleta de lixo em veículos abertos, o que vem causando grandes transtornos para a população. Na oportunidade, requeiro que seja executado também o serviço de conclusão do calçamento das ruas Maikinique e Chafariz, no distrito de Pouso Alegre. Certo de contar com a acolhida deste, antecipo meus agradecimentos. Sala da sessão da Câmara Municipal Maikinique, aos 15 dias do mês de março de 2021, atenciosamente, Danilo Freitas Mendonça, vereador. Requerimento legislativo. Excelentíssimo senhor Lourivaldo Rodrigues Souza, muito digníssimo presidente da Câmara e demais pares, Maikinique, Bahia. Conforme no que determina os termos do artigo 73 do nosso regimento interno, requeiro que, após decisão do plenário, envie expediente deste ao senhor prefeito municipal, requerendo o que se segue. Considerando o aumento constante no trânsito de veículos e pessoas na rua Rui Barbosa, no centro de nossa cidade, considerando que é uma rua com largura bastante reduzida e considerando, sobretudo, que tem sido uma reivindicação de vários munícipes, requeiro que a Prefeitura tome as providências necessárias junto à Secretaria de Transporte, a fim de proceder à alteração para que seja contramão, partindo da esquina da rua Zeferino Silveira Filho, esquina de Norma, até a esquina com a Praça Lomão de Júnior, esquina da Prefeitura. Acreditamos que tal mudança atenderá aos anseios de vários munícipes e vai precaver acidentes e minimizar o tráfego de veículos automotivos nessa localidade. Certo de contar com a acolhida deste, antecipo meus agradecimentos aos caros colegas.
Sala da sessão da Câmara Municipal Magnic, em 15 de março de 2021, Edmar Alves da Silva, vereador. Senhor presidente, senhores edis, com base no que estabelece os termos regimentais, o vereador que a esse subscreve requer que seja encaminhado ao prefeito municipal os seguintes pedidos. Considerando que a pista do Vaqueiro é um importante patrimônio público existente em nosso município, que é utilizado comumente por boa parte dos nossos cidadãos, e consciente que é nosso dever zelar pelo nosso patrimônio público, requer do senhor prefeito que determine a secretaria competente para que seja efetuado o serviço de manutenção na pista do Vaqueiro, tais como iluminação, terraplanagem das áreas interna e externa, cercas e limpezas dos entulhos, e que se digne a enviar a essa Casa Legislativa a relação de bens e patrimônios pertencentes ao município, bem como os bens e imóveis locados pelo município. Certo de contar com a acolhida deste, antecipo meus agradecimentos. Sala da sessão da Câmara Municipal Magnic, em 15 de março de 2021, atenciosamente, Juliano Silveira Santos, da Luz. Requerimento legislativo, senhor presidente, senhores vereadores. O vereador que a isso subscreve vem, observados os requisitos regimentais e depois de ouvido o plenário, requerer a Vossa Excelência que se digne a remeter o presente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Jesus de Souza Porto, solicitando a remessa a essa Câmara Municipal, a relação nominal de todos os servidores que são beneficiados com o recebimento dos direitos de periculosidade e insalubridade. Esta solicitação se faz necessária para que possamos respeitar os direitos trabalhistas garantidos pela nossa Carta Magna, levando em consideração que a situação atual exige que alguns setores da área de saúde sejam também contemplados com estes benefícios. Termos em que pede deferimento. Sala da sessão da Câmara Municipal Magnic, em 15 de março de 2021, atenciosamente, Luandas Ezequiel Brito dos Santos. Requerimento legislativo. Senhor presidente, senhores edis, os vereadores que a isso subscrevem vêm com foco no que determina o artigo 147 do nosso regimento interno, requererem que seja encaminhado ao prefeito municipal os seguintes pedidos. Considerando a necessidade de criar um vínculo entre o Poder Legislativo, as secretarias e os munícipes, considerando que há uma necessidade em conhecermos o planejamento a ser executado por cada secretaria, sobretudo dirimir questionamentos e dúvidas que surgem no dia a dia por parte dos nossos cidadãos, somos de acordo que façamos um calendário de visitas dos secretários para virem à Câmara e a serem convocados individualmente. Isto posto, requeremos que na próxima sessão, dia 22 de março, seja convocada a senhorita Paloma Alves da Silva, ficando a critério de ser acompanhada por sua assessoria, sendo que nessa oportunidade estaremos abordando temas como planejamento de trabalho, exposição dos repasses e aplicação das verbas direcionadas ao combate e à prevenção do Covid-19, esclarecimentos sobre a pactuação e regulação das parcerias existentes entre o nosso município. Certos de, mais uma vez, contarmos com a acolhida deste, antecipamos nossos agradecimentos. Sala da sessão da Câmara Municipal Magnic, aos 15 dias do mês de março de 2021, atenciosamente, Juliano Silveira Santos da Luz, Luandas Ezequiel Brito dos Santos. Então, os requerimentos. Nesse momento, eu ponho aqui em discussão o requerimento do vereador Danilo Freitas Mendonça. Vereador, o senhor fica à vontade para comentar o requerimento do senhor. Pode comentar aí sentado mesmo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui mais um dia presente, buscando os nossos objetivos, no qual eu vi a necessidade desses requerimentos aí, senhor presidente, demais colegas. Primeiro, a respeito aí do carro compactador de lixo, até para facilitar a coleta de lixo aqui da cidade de Magnic. Eu sei que, eu tenho certeza que o prefeito vai olhar com carinho
esse requerimento aí, porque vai facilitar muito a vida dos nossos garis e também o deslocamento dos lixos sólidos aqui para o local da coleta. Porque às vezes eu venho de Pouso Alegre aqui, eu venho observado que geralmente esse caminhão basculante aí, o lixo vem a cair nas estradas, e com esse carro compactador de lixo aí, eu tenho certeza que vai melhorar muito a coleta e a limpeza urbana aqui na nossa cidade. Eu conto com o apoio de todos os colegas. E o segundo requerimento aqui é a ampliação do calçamento lá do nosso distrito, que o nosso prefeito calçou praticamente 100%, mas falta um pequeno pedaço lá, e até antes eu já tinha conversado com ele, como administrador do distrito, ele me disse que, na medida do possível, assim que desse, ele iria fazer, e aqui eu só estou reforçando o pedido para o nosso prefeito, para que, assim que puder, o mais rápido possível, a gente dar início a esse trabalho de ampliação do calçamento do nosso distrito, que é de suma importância. Também conto com o apoio dos colegas. Muito obrigado. Algum outro vereador quer comentar o requerimento do vereador? Não, nesse momento eu coloco o requerimento do mesmo em votações. Em votação. Votações são 2 requerimentos, um requerimento não só. Favorável, continue como se encontra, contrário, manifesto. Fique aí o requerimento do vereador aprovado por todos. Nesse momento aqui, eu coloco o requerimento do vereador Ezequiel Brito dos Santos em discussão. Vereador, fica à vontade para comentar o seu requerimento. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, servidores dessa casa, o devido requerimento é referente à periculosidade e insalubridade dos funcionários que requer e podem receber este direito assegurado, e eu pedi neste requerimento que a prefeitura, solicitei da prefeitura do município que nos mande todos aqueles que são contemplados e qual o percentual de contemplação de insalubridade e periculosidade que tem os servidores do município. Até porque a gente terá os dados e nomes e poderá ver, né, essa comparação para demais servidores que podem também ter, né, o seu percentual ou aumentado ou equiparado com os demais servidores que recebem essa insalubridade e a periculosidade. Fica aí algum outro vereador que quer comentar? Nesse momento eu coloco em votação o requerimento do vereador Ezequiel Brito. Favorável, continue como se encontra, contrário, manifeste. Fica aí o requerimento do vereador aprovado por todos. Nesse momento aqui eu coloco o requerimento em discussão, o requerimento do vereador Juliano Silveira Santos da Luz. Vereador, fica à vontade para comentar o seu requerimento. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, a todos que também acompanham essa sessão, transmitida aqui pela 104,9, assim também como no Facebook aí do nosso amigo Marcílio, todos os nobres colegas funcionários, né, assistentes dessa casa. Gostaria de saudar a todos, gostaria de saudar também, acho que tem um representante das igrejas aqui que está... Boa noite ao senhor também. E, na verdade, são 2 requerimentos em um, onde, nesse requerimento específico, onde eu quero saber a relação do patrimônio do município, para facilitar, inclusive, a vida de nós, vereadores, para que a gente possa conhecer, né, toda a relação de bens e patrimônio do município, né, que tem à nossa disposição, para que a gente possa também saber quais são, para que a gente possa também identificar e fiscalizar, né, facilitando o nosso trabalho. Assim também, como nesse requerimento, eu peço a relação dos patrimônios também que são locados pelo município, né? Isso vai facilitar também a gente identificar o carro que está a trabalho do município, ou uma casa, ou qualquer tipo de aluguel, para que a gente possa também saber identificar se realmente esse veículo ou esse imóvel realmente está
beneficiando uma comunidade ou realmente está fazendo um trabalho de benefício a uma determinada pessoa que, na verdade, não vem a servir o nosso município. Então, esse é o pedido dessa relação, é para que possa facilitar o trabalho de nós vereadores, inclusive dos cidadãos, né, que acompanham, que possa também, de alguma forma, ter conhecimento. O papel nosso é facilitar essa linguagem, é ser o máximo transparente possível, e essa é a minha intenção nesse requerimento. No requerimento que eu faço, a gente sabe o poder de um requerimento, infelizmente a gente não tem poder, né, de determinar, mas esse é um requerimento que a gente pede a sensibilidade dos colegas vereadores e vereadoras aqui, mas principalmente dos secretários que possam, né, estar atendendo a esse requerimento, que é uma manutenção ali na pista do Vaqueiro. A gente sabe que nós temos um parque aí que realmente, na Bahia, é considerado o melhor em toda a estrutura. Nós somos a capital da Equiprovas hoje, da Bahia. A gente tem aqui vários atletas, né, e vários animais também que já se destacaram a nível nacional. E a gente sabe que, para que seja continuamente, né, essa representação do nosso município, depende também daquela estrutura, ela esteja em perfeita, né, ela esteja em perfeita, dizemos assim, em todos os âmbitos, tanto externo quanto interno, que ela esteja em perfeita estrutura ali, né, para que as pessoas que possam utilizar ali, possam utilizar com essa excelência. Então, a gente pôde ir à pista do Vaqueiro, pôde fiscalizar a questão das chuvas, né, prejudicou bastante, porque acaba trazendo muitos entulhos, então isso pode, né, machucar, pode ferir, né, lesionar um animal. Então, querendo ou não, tem muita gente ali que tem animais caros. Então, assim, nesse sentido, é muito importante ter esse cuidado, porque aquela ali é uma pista que realmente pôde, né, destacar aí vários atletas e vários animais, fazendo até mesmo a questão do comércio de Maikinique, né, seja tendo uma visibilidade maior, fazendo com que essas pessoas possam estar, né, tendo condições de continuar uma boa performance, levando o nome da nossa cidade. Então, eu busco também que os nobres colegas aí possam votar a favor aí desses requerimentos. Algum outro vereador? Vereador Edmar. Serei breve. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos aqui presentes, o pastor ali da Igreja Nova Sião, né? Representando os demais pastores, funcionários aqui da casa. Eu quero só parabenizar a Juca pelo requerimento sobre a pista do Vaqueiro, e as palavras que ele diz são todas verdadeiras. Aquela pista é conhecida como Maracanã das Equiprovas. Na Bahia não tem nenhuma daquele nível. Falta o pessoal ter um olhar especial para aquele ambiente, para que os nossos atletas, os nossos vaqueiros, tenham uma pista compactuada, porque às vezes você chega por lá, de tantos cavalos rodarem os obstáculos, acaba criando umas valetas, e a pista ela fica impraticável no caso do esporte lá. Então, esse pedido que Juca fez é um pedido com muita inteligência, e eu tenho certeza que será votado por todos aqui, para que eles venham continuamente fazer a manutenção daquele local. Muito obrigada. Outro vereador? Então, nesse momento, eu coloco o requerimento do vereador Juliano Silveira em votação. Favorável, continue como se encontra. Contrário, manifeste. Fique o requerimento aprovado por todos. Nesse momento, eu coloco em discussão o requerimento do vereador Edmar Alves da Silva. Vereador, fica à vontade, vereador, para comentar o seu requerimento. Mais uma vez, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, todos aqui presentes. Eu coloquei esse requerimento porque já presenciei por várias vezes, inúmeras vezes, o tráfego aqui dessa rua, Rui Barbosa, aqui nesse pedaço, aqui da esquina de Zé Folia até ali em Norma. Um dia desses aí, um caminhão ficou enganchado em um poste,
por falta de espaço. Se vier 2 veículos grandes nessa rua, com certeza não passará. Os veículos pequenos, sim. Agora, um veículo grande não passará. Por isso, eu vi uma necessidade de entrar com esse requerimento para que se torne essa rua, lá de Norma, até na esquina de Zé Folia, contramão. Ou seja, veículos vêm aqui do banco, desce, mas os que vêm lá embaixo, eles vão lá para a lotérica. Ao invés de subir aqui nessa rua, eles vão lá para a lotérica, tornando mão única aqui a Rui Barbosa. Certo de que serei atendido, já agradeço todos os meus colegas. E tomara que chegue lá no Executivo e que ele venha cumprir, nos ajudar a tornar esse projeto realidade. E no mais, muito obrigado a todos. Algum outro vereador? Eu ponho nesse momento o requerimento do vereador Edmário Alves em votação. Favorável, continue contra. Contrário, manifeste. Fica aí o requerimento do vereador, aprovado por todos. Nesse momento, eu coloquei o requerimento em conjunto do vereador Juliano Silveira e do vereador Ezequiel. Vereador, fica à vontade. Esse requerimento, na verdade, ele tem o objetivo de convidar todos os secretários. Então, por ordem, ouvindo também os anseios da comunidade que nos procura, todos que estabeleceram, né, que elencaram aí uma necessidade maior na questão da saúde, a curiosidade do povo, né, inclusive nas primeiras sessões foram tratados casos aqui também da saúde. Por ordem, a gente está convocando primeiro aqui a secretária de saúde, mas subsequentemente serão convocados também todos os secretários para que eles possam apresentar os seus planejamentos, né, para que a gente possa conhecer os projetos, os planos dele durante os 4 anos, e para que a gente possa também, na verdade, diluir algumas dúvidas da comunidade, algumas dúvidas nossas aqui também, que a gente às vezes não tem conhecimento de tudo. Então, o objetivo é, na verdade, né, ser transparente para a comunidade, convocando os secretários para que eles possam se apresentar aqui e apresentar os seus projetos, assim como também cada vereador vai poder também tirar suas dúvidas, né, vai poder dar alguma ideia, dar alguma sugestão. Eu acredito que isso é muito salutar e muito importante para que esse elo possa ser construído, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, muito mais com a nossa comunidade. Outro vereador? Vereador Ezequiel. Só para contribuir o que o Juliano falou, é de suma importância a presença de cada secretário, e eu acredito que venha somar para esta casa, como o Juliano colocou, é muito importante que o secretário venha e expanda o seu plano anual de gestão, e assim toda a população que escuta pela rádio, pelas redes sociais, poderá saber também, conhecer respectivo secretário que está diante e à frente das secretarias do município. Então, é de suma importância e peço que os demais vereadores também aceitem esse requerimento. Algum outro vereador? Então, nesse momento, eu coloco o requerimento do vereador Juliano e do vereador Ezequiel em votação. Favorável, continue como se encontra. Contrário, manifeste. Fica aí o requerimento aprovado por todos. Nesse momento, a gente agradece a presença de tudo aqui, do pastor Emanuel aqui, pastor da Igreja Nova Sião aqui presente, agradecemos a presença também da esposa do nosso amigo vereador Ezequiel, aqui presente também Pita. E nesse momento vamos ouvir a vereadora Silvani. Tem um microfone aqui, Zé? Vamos manter o tempo que foi combinado de 10 minutos, viu? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa, né, legislando junto com todos esses colegas. Né, quero dar meu boa noite ao nosso presidente, Chico, a todos os colegas, e já começo
aqui, né, pela primeira vez, usando essa tribuna, agradecendo aos meus eleitores, os meus 242 votos, né, que na outra sessão eu não fiz o uso da palavra, mas dessa vez eu quero agradecer àqueles que fizeram campanha, aqueles que votaram, aqueles que torceram, quero agradecer à minha família, os meus familiares, né, que estiveram comigo a todo tempo, né, e no ensejo, aqui eu quero entregar, né, como cristã, serva do Deus Todo-Poderoso, esse ofício ao nosso presidente, né, o presidente desta casa, onde a comissão de pastores, né, trouxeram para ser entregue ao senhor presidente, e nesta noite também tinha um projeto, né, de que se tornasse essencial, né, os serviços religiosos de qualquer religião, claro, né, atendendo a todas as, né, o que manda a OMS. Então, está ali o pastor Manuel, né, representando os outros que estão ali fora, né, buzinando e acenando, que estão aqui presentes, né, para que veja, né, que a atenção de todos os colegas, né, permitindo que em âmbito municipal aconteça os cultos, né, com 30% dos membros da igreja usando máscara, álcool em gel, tudo o que manda, né? Aqui eu não vi que Donizete leu o projeto, não sei o porquê, né, mas ficou certo ali na sala que apresentaria o projeto hoje, né, e mandaria para ver se o prefeito, né, ele sancionasse isso aí. Porque no novo decreto do governo, do governador, do dia 13, ele proíbe. Ele apenas aceita aulas online. O resto, tudo, do dia 27 de fevereiro de 2020, ele suspendeu todas as atividades, esportiva, religiosa, seja lá o que for. Então, gostaria que os colegas, né, fossem assim, solidários aos cristãos que estão aqui presentes e às outras pessoas também que também cultuam outros deuses, né? Eu sou cristã, mas tem outras pessoas que cultuam outros deuses, então está aí, né, esse pedido, esse ofício direcionado ao presidente, e aí não sei se ele vai ler agora ou depois. E aí, presidente? O assunto, inclusive, nós tivemos até uma discussão justamente com o jurídico. A senhora vereadora pode ficar à vontade para encaminhar esse projeto, quiser trabalhar nesse projeto, pode ficar à vontade. Eu acredito que tem o apoio do presidente aqui e o apoio de todos os vereadores. Entendeu? E foi um assunto que a gente estava discutindo com o jurídico também, já discutindo, já para que, se for legal, tranquilo, sem problema. Nem só os evangélicos, também os católicos também, tranquilo, que eu acredito, eu penso dessa forma, inclusive até o governador Rui Costa colocou, mudou. Eu acho que eu me ouvi, parece o presidente também mudando e falando sobre relacionado a isso, que seria essencial. E realmente eu concordo que é essencial, talvez a mais essencial, entendeu? Que agora está buscando a Deus, pedindo misericórdia do Senhor, então sem problema. A senhora fica à vontade, está aqui, vamos caminhar, vamos providenciar. Entendeu? Então, dando prosseguimento aqui à minha fala, né? Como conhecedora do momento em que estamos vivenciando de pandemia, como, por exemplo, passou aqui no momento assim de a tristeza. Não, é a tristeza mesmo, da perda, que eu ia falar do momento da pandemia aqui, da perda do meu pai, né? Por conta de espera de uma vaga. E aí meu pai esperou por 6 dias no hospital de Maikinique e não teve essa vaga. E aí ele acabou vindo a óbito, né? E nesse momento eu estou assim, emocionada por isso, é pela perda mesmo, é pela dor. Né? E venho falar da dor de cada família que perde o seu ente querido nessa pandemia. Então, eu venho pedir encarecidamente
ao Conselho de Saúde, à Secretaria de Saúde, que venha estar, assim, com o seu olhar mais ativo à saúde, como os outros colegas pediram aqui, né? Então, que venha estar tratando mesmo com seriedade essa parte da saúde. Porque é muito triste você perder um ente querido da forma que eu vi meu pai morrer sufocado na minha frente. Eu peço desculpa pela emoção, né? Eu tinha mais coisas a dizer nesse momento aqui, mas eu vou passar a palavra e, se eu me recompor, eu volto a dizer. Vou passar. Vereador Ezequiel. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, colegas desta casa, servidores e servidoras, população de Maikinique que nos escuta pela 104,9, também pelas redes sociais, meu muito boa noite. Senhor presidente, a minha pauta de hoje é referente ao trabalho e o desemprego em nossa cidade, principalmente neste período de pandemia. Diante da pandemia e com a paralisação parcial da atividade econômica, tivemos graves sobre o trabalho da nossa cidade. A economia, tivemos efeitos graves, com receitas prejudiciais pela circulação menor de pessoas e de dinheiro. Tivemos perdas grandes, como, por exemplo, a Renata Melo, empresa que tinha mais de 250 empregados diretos e, depois da pandemia, demitiu todos os funcionários que trabalhavam. E, assim, o nosso município, a cada dia, carece de geração de emprego e renda. Em um jornal da Bahia, foi citado que, entre março e maio do ano passado, 7,8 milhões de pessoas foram despedidas dos seus trabalhos. Mas nem todos que perderam seu trabalho começaram a buscar imediatamente. Por causa da pandemia, mais de 7 milhões de pessoas saíram do mercado de trabalho nos 3 primeiros meses de pandemia. Ou seja, optaram por não procurar outras oportunidades, por medo do contágio, pelo vírus e pela falta de vagas que tinha na cidade. Tivemos, então, o auxílio emergencial, política articulada pelo Congresso Nacional no início da pandemia. Também foi um fator importante naquele momento, ao garantir uma renda mínima à população que estava mais vulnerável. O benefício mantinha um potencial de consumo dessas pessoas. Sem o auxílio emergencial, muitas pessoas não teriam recursos substanciais para a sua vida. Mesmo assim, com esta pandemia, senhor presidente, fez o desemprego bater recorde no Brasil, na Bahia e também aqui na nossa cidade. 14,4% da população estão desempregadas. E, neste ano, o Brasil perdeu mais de 12 milhões de postos de trabalhos dentro da Bahia, também engloba a nossa cidade. Sendo assim, senhor presidente, sabemos que muitas famílias estão empregadas aqui na Prefeitura Municipal de Maikinique. Ela é um dos maiores empregadoras diretas do município. Então, todos nós sabemos da importância que tem o trabalho de ser funcionário público da Prefeitura de Maikinique. Entretanto, é inadmissível ter pessoas nomeadas para algum cargo público que não desempenham as atribuições que lhe cabem. Ou seja, pessoas que são nomeadas e recebem sem trabalhar, ou seja, se enriquecendo ilicitamente à custa do horário ou do dinheiro público. E não trabalhar muitas vezes porque é protegido de algum agente político ou por algum padrinho. E ainda ri e ostenta, na maioria das vezes, com a remuneração
muito superior da maioria da população de Maiquinique, daqueles que vivem na zona rural e também em Pouso Alegre. Eu, este vereador Ezequiel Ferraz que vos fala, trago aqui, senhor presidente, e levo a sério esse respeito a todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade, de Pouso Alegre e também de toda a zona rural. Quantas pessoas, só agora neste tempo de pandemia, estão à espera de uma oportunidade de trabalho e são capazes de cumprir a carga horária, de mostrar que sabem trabalhar, são muitos jovens, mulheres, homens, que estão à procura desse comprometimento por um trabalho no cargo público, enquanto muitos que têm essa oportunidade não valorizam, não trabalham honestamente, faz do trabalho algo supérfluo. Então, senhor presidente, usando essa tribuna, eu fui também até a Prefeitura Municipal hoje de Maiquinique e agradeço ao secretário de administração que me recebeu com muita boa vontade e pedi alguns esclarecimentos diante dessa situação que eu estou passando aqui na tribuna. Pedi ao setor pessoal da Prefeitura que me disponibilizasse a relação dos servidores e pedi também que analisasse a folha de pagamento referente ao mês de fevereiro deste corrente ano. Só um minuto. Pedi ao secretário de administração que analisasse a folha de pagamento referente ao mês de fevereiro do corrente ano, pois constatei, juntamente com algumas pessoas da população de Maiquinique, algumas pessoas que também estavam comigo e Juliano, um servidor temporário recebendo salário equivalente a 40 horas, e é um fato estranho, porque visto que no período de fevereiro, esse funcionário que é auxiliar de professor está com todas as aulas suspensas. Então, eu queria entender o porquê foi pago 40 horas para esse funcionário temporário, sendo que nós não estamos tendo aula. E outros funcionários também auxiliares de professores, qual o critério? Porque tem muitos funcionários que também eram auxiliares de professores e não receberam nenhum valor durante esse mês de janeiro e fevereiro. Então, sabemos que é muito importante os auxiliares de classe, mas qual o privilégio de alguns receber e outros não? Se nós não estamos tendo aula no município, qual é o critério dessa contratação? Porque também nós sabemos que tem vagas e os nossos suplentes estão aí ansiosos por ser chamados para assumirem suas respectivas vagas. E onde estão essas vagas? Quero também deixar aqui, senhor presidente, que pedi também ao secretário de administração um esclarecimento a respeito também dos funcionários que atuam em diversas funções e que não têm o seu devido setor. Então, eu pedi para saber onde é o setor de cada um, porque o salário recebe. Então, a gente precisa fiscalizar para ver onde é o setor, onde está sendo cumprida a carga horária de cada um, porque eu acredito que é injusto tanto desemprego na nossa cidade, enquanto muitos têm essa oportunidade de estar trabalhando, não valorizam o seu trabalho. Deve ser valorizado, cumprido, tendo sua carga horária e gozar daquilo que é seu por direito. Então, fica aqui, nessa pauta, nessa tribuna, os meus reconhecimentos a todos os trabalhadores, aqueles que estão ansiosos para estar trabalhando e não estão diante dessa pandemia, e aqueles que podem e foram nomeados e têm seu cargo público, que exerça a sua função com excelência, cumprindo o seu horário, e não usam e tirem essa usurpação do poder público, porque o que é público é de todos e deve ser cumprido seguindo todo o trâmite legal da lei. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ouvir agora o vereador Roberto Mares.
Eu quero aqui cumprimentar todos com uma boa noite. Quero parabenizar a todos os colegas pelos requerimentos feitos nessa noite. Ao colega Juliano, parabéns pelos requerimentos feitos. Realmente, as suas palavras acrescentam a força do Poder Legislativo e realmente é necessário que seja atendida. O vereador Ezequiel também fazendo seus pedidos aqui, parabéns. Eu quero parabenizar a todos, ao meu amigo aqui, colega Danilo Mendonça, pela preocupação com o caminhão compactador de lixo, né? Parabéns, é isso aí. E eu tenho certeza que o prefeito já estará, assim que tomar conhecimento disso, eu tenho certeza que antes disso ele já estava trabalhando a esse fim, então só faz acrescentar. Eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade que estamos de estarmos enfrentando um período tão difícil como esse período de pandemia, onde nós estamos vendo pessoas perdendo seus entes queridos a todos os momentos, onde nós estamos vendo pessoas sofrendo, e nós, como Poder Legislativo, temos que trabalhar para que possamos contribuir, para que as coisas possam ser minimizadas, os agravos da doença do Covid, para que nós possamos ajudar no enfrentamento do Covid, mesmo que seja de forma indireta. Eu, nessa noite, quero parabenizar ao diretor do Hospital de Maiquinique, Matheus. Eu estou tendo conhecimento dos feitos que ele está fazendo naquele hospital, das grandes feituras que ele está fazendo, dos benefícios que ele está trazendo para o usuário do hospital. Parabéns, Matheus. Você é uma pessoa que não me surpreende, porque eu sempre vi em você uma pessoa com esse potencial de que está fazendo. Você simplesmente só precisava de uma oportunidade, a oportunidade você está tendo. Continue assim, Matheus, trabalhando firme, mostre a diferença, faça perfeito. Eu disse para você em off, vou falar aqui para você, não vá pela vaidade, por ser diretor do hospital, por aqueles que queiram te abraçar e dar um toquinho nas suas costas e querer fazer de forma diferente do que é o seu princípio. Eu sei do seu caráter, da sua potência, você vai longe. Parabéns. E conte com essa casa, que eu tenho certeza que essa casa estará à disposição. Eu queria comentar um pouco sobre a iniciativa da colega Silvani, ela falando da sua preocupação com o meio evangélico. Eu também tenho uma preocupação, uma vez que eu sou presbítero da Assembleia de Deus, e eu tenho também essa preocupação com o nosso trabalho. Eu ouvi de alguns colegas me pedindo para trazer esse projeto de lei para a Câmara, para que as igrejas se tornassem essencial, para que nós pudéssemos aprovar isso aqui, e que as igrejas tivessem a liberdade de culto, sem ser privada pelo decreto do governo. A minha preocupação, eu falei ali em off, estou falando aqui para que todos os colegas vejam, os irmãos, os pastores que por eventual causa estejam ouvindo. A minha preocupação é o seguinte: a Constituição, ela diz assim, isso é Constituição, é lei. A lei diz assim, que nenhum vereador, legislador, pode criar lei que vai em confronto com a lei estadual ou federal. Isso é a Constituição que diz. Então, se eu criar um projeto de lei aqui, em Maiquinique, que confronta com a lei do governo, essa lei não tem validade legal. Quando a pessoa me procurou para apresentar esse projeto de lei, eu apresentei esse argumento para ele. O que acontece? O projeto de lei da colega Silvani é perfeito. E eu já falei, quando eu tive conhecimento, que eu voto a favor, não tem problema nenhum. O meu medo é, o governo da Bahia baixou um decreto.
as igrejas têm que funcionar com a capacidade máxima reduzida em 30%. Isso é o decreto do governador. Todas as igrejas têm que funcionar com a capacidade máxima reduzida em 30%. Ou seja, a igreja que tiver a capacidade de 100 pessoas, funciona 30 pessoas. O que acontece? Nós, vereadores, vamos criar um projeto de lei aqui, no âmbito municipal, para que as igrejas tornem essencial. Eu estou falando com a preocupação de um cristão, de um evangélico. O que acontece? A Polícia Militar do Estado da Bahia, ela está a serviço do governo estadual. A Polícia Militar do Estado da Bahia, ela está a serviço do governo estadual. Aí acontece o seguinte, nós criamos um projeto aqui, boa, maravilha. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, ninguém vai se opor a esse projeto. O meu medo é, a igreja está funcionando embasada em uma lei municipal, que foi criada na prefeitura, na Câmara de Maiquinique. Aí a Polícia Militar chega lá, pastor Emanuel, vou usar o senhor, desculpa, pastor Emanuel, o senhor está funcionando com a capacidade máxima de pessoas, de 100 pessoas, e teria que estar funcionando com a capacidade máxima reduzida em 30%. Um exemplo, viu, pastor? Me desculpe usar o senhor. Aí o senhor vai apresentar um projeto de lei da Câmara Municipal de Maiquinique. Mas eu estou aqui com um projeto de lei que a Câmara Municipal aprovou, que agora a igreja é essencial. A Polícia Militar, ela não vai respeitar esse projeto de lei do município, porque ela está a serviço do governo. Ela está a serviço do governo, e o decreto do governo, a lei do governo, é maior do que a do município. O meu medo é, dependendo da forma que vamos conversar com a Polícia Militar, pode haver um confronto, porque às vezes tem pessoas que têm a sensatez de conversar de uma forma sábia, olha, senhores e tal, beleza. Mas se a pessoa for chegar com toda a imponência, nós vamos funcionar porque nós estamos com o projeto de lei do município, o cara vai chegar lá, pode fazer mais feio ainda e querer fechar a igreja no tapa e vai fazer o quê? Ele está com o projeto de lei, um decreto do governo. O meu medo é, isso até que ponto é bom? Será que é bom? Mas e se acontecer uma situação dessa? Qual vai ser o nome da igreja porque a polícia fechou na marca? A parte, eu posso dar para o pastor responder ali? O regimento não permite. Não permite. Mas aqui, eu estava aqui observando, e aqui nesse momento eu proponho que a gente deixe a autoridade. Pronto. Já consultamos o advogado da prefeitura, consultamos também o advogado daqui, o jurídico da Câmara, e é inconstitucional. É isso. Mas aqui, eu quero nessa noite aqui pedir aqui os colegas certo. E propor nesse momento que após o vereador Roberto falar, que o pastor representante possa usar a palavra. Está de acordo? De forma democrática? Então, Tá bom, pronto, pastor. Assim que terminar, o aqui, pastor tem a oportunidade. Então, a minha preocupação é essa, pastores. A minha preocupação, aí a pessoa pode falar assim, mas Roberto é um evangélico que está sendo contra. Não. O meu medo é que a igreja venha servir de chacota e de vexame para a igreja, para a cidade, para o município de Maiquinique. Porque a Constituição, ela é clara. Nenhum legislador municipal pode criar leis contra a lei estadual. E aí, como é que a gente... mas a cidade tal criou a lei. É anticonstitucional. Não adianta. Nós não podemos, eu falo isso porque eu já passei por isso, colega Silvani, na legislatura anterior. E eu também fui orientado. Então, todas as vezes que nós formos criar uma lei, a gente tem que entender se essa lei é contra a lei federal ou estadual, porque existe uma hierarquia. Assim como existe na igreja, existe a hierarquia no poder público. Federação, estados e município. Agora, já digo aqui de antemão, mesmo sabendo da inconstitucionalidade do projeto de lei, eu sei que eu já falei isso para alguns representantes, já há mais de meses,
Sabendo disso, se a colega apresentar o projeto de lei, eu voto a favor. Por quê? Eu sei da importância do trabalho e do papel da igreja na sociedade. Então, sabendo da inconstitucionalidade, eu ainda voto a favor. Tá ok? Então, Deus abençoe. Deus abençoe. Se por acaso vier, eu voto a favor. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe e eu passo a palavra. Pastor Emanuel, fique à vontade. Boa noite a todos, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras. É uma alegria e uma honra poder estar aqui. Quero parabenizar a todos vocês que foram reeleitos, aqueles que estão iniciando aqui nesta casa, que Deus possa abençoar, que vocês possam exercer aí o seu mandato com excelência, sabendo que, segundo se fala, que a autoridade é constituída porque emana do povo, mas este povo tem um dono que é Deus, e a Bíblia nos diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Vocês são autoridades, representantes de Deus, e nós estamos aqui também nessa representação. Quero saudar o meu irmão em Cristo Jesus, a Silvani, os demais, e Deus abençoe. Eu sei que foi aqui falado sobre legalidade, só que nós estamos vivendo uma realidade que não existe essa legalidade no nosso país. Nós sabemos que está sendo criadas leis nos estados que vai contra a Constituição. Nós sabemos que muitas dessas coisas que estão acontecendo não é questão só de preocupação com a população e com a questão da pandemia. Eu sei que os vereadores aqui não têm culpa, o município não tem culpa, mas nós sabemos que, quando começou a pandemia, houve aquela preocupação, fecha tudo, cidade fecha, fecha tudo, e depois, quando começou a chegar o momento político, abriu tudo. E o negócio ficou feio. Cadê a legalidade? Cadê a autoridade que é constituída? Aqui, aqueles que são do jurídico, de ter visto também essa questão de legalidade, mas deixou as coisas correr solto. Se nós estamos vivendo a situação que estamos hoje, é porque foi quebrada a legalidade, porque a OMS proibiu, a OMS falou que não podia ter tumulto, a OMS falou que não poderia ter aglomeração. Então, quando é para a benfeitoria, quando é para o bem no caso aqui do município, ou do governo, ou da presidência, quando é algo impróprio, tem legalidade. Quando é uma coisa que às vezes é uma minoria que está pedindo, e esta minoria está lá gemendo, orando, buscando, pedindo para que Deus abençoe essas pessoas, que tem hoje pessoas morrendo com depressão, tem pessoas se matando, as pessoas estão desesperadas, há pai de família que não tem o que comer. Que legalidade é essa que fecha tudo? Que legalidade é essa que o pai de família não pode trabalhar? Que legalidade é essa que o pai de família não pode buscar o pão para sustentar a sua família? Nós estamos vivendo uma realidade onde há uma opressão no nosso Estado. Nós sabemos que isso é uma perseguição política. Nós sabemos que isso é uma perseguição religiosa. Então, eu gostaria que os colegas tivessem o bom senso, que os senhores vereadores tivessem o bom senso, porque se nós formos para a legalidade, nós temos que parar tudo. Por que o banco é essencial? Por que a casa lotérica é essencial? Sim, é essencial, mas será que nós temos o direito de ir e vir? É constitucional, é legal, é direito. A liberdade religiosa é constitucional. Então, nós temos esse direito. Então, nós não estamos aqui querendo quebrar regras e ir contra a lei, não. Nós estamos querendo que seja valorizada a lei que está lá na Constituição. E é criada a lei, eu sei que as cidades estão aí
com aglomeração. Eu sei que há templos religiosos que há uma aglomeração, mas cria uma lei lá para o Estado e afeta uma cidade pequena como essa aqui. E eu sei que foi falado aqui que não pode, mas tem muitos municípios que estão tendo sensibilidade. Há muitos vereadores que estão tendo sensibilidade, estão tendo bom senso. Nós temos que ir para o bom senso neste momento. Então, vamos parar com essa questão de legalidade, que não existe legalidade no nosso país. A legalidade é só para quando é para benefício próprio. Então, eu estou aqui falando em nome de Deus, que vocês deixem o povo buscar a Deus. Eu sei que o vereador aqui falou sobre a questão se for ultrapassado os 30% da capacidade, mas aí já é responsabilidade do pastor. Se for nos dada a liberdade e nós podemos cultuar, nós temos um dia todo para fazer uma divisória, para nós termos o tempo para cultuar e vamos fazer dentro da legalidade. Aí sim nós vamos para a legalidade. Eu falei com os pastores, eles me elegeram para representar aqui, hoje estou como o presidente interino da ordem, e eu falei, se for votado esta lei, nós temos que cumprir com o que a lei determina, a lei que é estadual, de nós podermos cultuar na capacidade do local de 30%, tanto que houve até uma dúvida se era 30% dos membros. Não, eu falei, é 30% da capacidade, né, do espaço que tem ali. Então, se o presidente colocar em votação e os demais vereadores terem essa sensibilidade de votar e essa lei for sancionada, deixa que a parte que nos cabe, nós vamos ter o cuidado. Se nós ultrapassarmos, já é irresponsabilidade nossa. E aí, se há uma irresponsabilidade, cada um vai acatar com prejuízo. Mas se nós tivermos a liberdade, dentro desse momento de pandemia, desde quando começou, nós temos lá o álcool em gel, nós diminuímos a capacidade. Quem for lá na Sião ou nas outras igrejas pode perceber que há um espaçamento. É claro que às vezes deixa se levar, mas a gente daqui para frente vamos nos atentar mais, porque estamos vivendo uma realidade que as pessoas estão perdendo vidas. As pessoas estão morrendo na porta dos hospitais sem ter atendimento. Aí eu volto a dizer para vocês, cadê a legalidade? Que foi enviado verbas, e essas verbas não foi utilizada. Por que a legalidade não fez com que fosse comprados os respiradores? Por que o nosso Estado não está aí com o hospital de campanha? Então, cadê a legalidade? Então, a legalidade tem que ser para todos. Então, quem começa lá de cima, que a legalidade começa lá de cima. Não pode ser cobrada uma legalidade para a minoria, mas a legalidade é para todos. Que Deus abençoe e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vereador Roberto. É só um entendimento aqui. Pela fala do pastor, ficou parecendo que a igreja está sendo cesseada do culto. Porque o senhor falou assim, vocês só criam uma lei para nos dar o direito de cultuar. Pela fala do senhor, estou entendendo. Então, quer dizer que a igreja foi cesseada do direito de culto? Não, desculpa, eu desconheço essa lei. Ao novo decreto, que foi o último agora, é um negócio de louco, que a gente entra em parafuso. É outro decreto. Todo dia é um decreto diferente. As atividades letivas mencionadas no inciso 2 do capítulo 9 deste decreto, capítulo 2, inciso 2. Eu até ontem... Aí... Até ontem nós tínhamos direito. A partir de hoje, a partir do dia 15, não temos mais o direito.
eventos e atividades, independentemente do número de pessoas, ainda que previamente autorizados, que envolve aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, religiosos, cerimônias de casamentos, feiras, circos, eventos científicos, solenidade de formatura, passeata afins, bem como aulas de academia de dança e ginástica, ficam suspensos em todo o território do estado da Bahia até o dia 1º de abril. Então aqui, Perinha, o governador, ele cesseou o direito de culto, aqui até 1º de abril, o governador. Então, é o que eu estou dizendo para o senhor. Eu tenho certeza, esse projeto passando aqui, todo mundo vai votar a favor. Isso aí o senhor pode ficar tranquilo, que aqui nós estamos para isso. Agora, é o que eu estou te dizendo. Cuidado para não haver aí uma confusão, porque na hora que chegar a polícia militar lá, não é os vereadores que vai poder defender. Minha preocupação é essa, é a polícia chegar lá e falar assim, ó, o decreto, você entendeu? Mas só fica tranquilo, que nós aqui votaremos no prazer, isso aí é... O comandante de Itapetinga, não sei se é o mesmo daqui, mas ele falou lá para o presidente da ordem que esta lei não cabe aqui a nós, mas o decreto está dizendo que é para toda a localidade, todo o território. O que nós queremos é justamente isso, é legalidade, porque se o governador falou que é em todo o território, se amanhã eu abrir a igreja, aí sim o policiamento pode chegar lá e fechar. Viu, pastor? É o que eu estou dizendo para o senhor, é o que nós estamos dizendo. Nós vamos criar uma lei, vamos aprovar, não tem problema, mas o medo nosso é chegar lá, a polícia militar, e o senhor chegar com a lei, que o vereador que aprovou, não vai ter validade nenhuma, porque vem do Estado. Quem deveria mudar isso é o legislativo do Estado, são os deputados estaduais. O senhor está me entendendo? Nós aqui não temos nenhuma interferência em relação a isso. O meu medo é esse, o senhor chegar lá todo cheio de razão, a Câmara de Maiquinique aprovou, e aí a Polícia Militar chegar e falar, fecha, acabou, não vai ter validade. O que eu estou dizendo para o senhor é isso. Maiquinique, ninguém opõe a isso, nós estamos sim juntos. O meu medo é a interpretação de um dos senhores achando que vai ter validade, não vai ter. Mas fique tranquilo que todo mundo aqui vai votar sim, com o maior prazer, pode ter certeza, viu? Agradecido a todos. Está de acordo, né? Então vamos fazer. Aí vai ser enviado para o executivo e sem problema. Pegou, Juliano? Quer usar aqui? Pronto, vereador Juliano. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem aqui através do canal nosso amigo Marcílio, a todos que também nos acompanham pela 104,9, aos meus nobres colegas de trabalho aqui dessa casa, aos funcionários, né? E eu gostaria de, na verdade, de falar um pouco desse assunto. A gente já tinha conversado internamente e eu acredito exatamente, né, penso como pastor, e eu acredito que nesse momento discutir a situação que vive Maiquinique, é preciso que a gente tenha um certo bom senso. A gente tem 8 casos, todos os casos estão monitorados. Quer dizer, é uma situação diferente de que vive outros municípios. Eu não estou colocando aqui só uma questão, né, de atividades religiosas, cristãs, mas, como foi dito aqui realmente, né, é importante que a gente possa perceber, lei... discordando de lei, né? O direito de vir, como foi dito aqui também, questão do emprego, a questão da necessidade da gente ter, né, pessoas aí que possam estar
trabalhando, né, batalhando pela sua própria sobrevivência, e a gente vê apenas decretos sendo feitos para uma certa realidade, generalizando toda essa realidade, e a gente não vê um pensamento maior, uma discussão maior com a comunidade. É importante que isso seja discutido em audiência pública, tanto com o legislativo, tanto com também o executivo. É importante convidar aqui os representantes aí da Polícia Militar, cada segmento social, para que seja discutido de que melhor forma Maikinique, particularmente, vai enfrentar esse momento que a gente vive de pandemia. Porque a gente vê também, em algumas circunstâncias, esse decreto sendo quebrado. A feira livre, no primeiro decreto, ele era permitido, mas até sexta. E a nossa acontece no sábado, e não mudou. Qual é a diferença? O Covid ele tem horário? E olha que é muito complicado falar com propriedade. Eu estou querendo dizer que a gente tem que discutir, porque a gente não vai tomar nenhuma medida, né, assumir uma responsabilidade sem discutir de uma maneira consciente, de uma maneira, de certa forma, precisamos ter a responsabilidade de discutir esse assunto. Os vereadores aqui, eles não podem jamais tomar nenhum tipo de medida, nenhum tipo de decisão com propriedade, porque a gente está falando de vidas também, de outras vidas, porque, querendo ou não, muitas vezes, essa é uma doença infecto-contagiosa, gente. Pessoas que optam por estarem isolados, elas não vão ter esse direito, porque com a circulação, naturalmente, isso vai chegar ao contato a todos. Então, eu acredito que é o momento da gente discutir, mas entender que a nossa realidade de Maikinique não é a mesma de Vitória da Conquista, de Itapetinga, de Salvador, do Amazonas, não é a mesma. Nós temos 8 casos monitorados aqui em Maikinique. Toda a pandemia, nós já temos 1 ano de pandemia, e olha de que forma aconteceu o enfrentamento. Por mais que tivemos todas essas, que foram descumpridas as leis, elas também não foram flexibilizadas para a política, foram descumpridas. É uma questão de que não foi permitido, não estou em defesa do político, mas foi descumprido, porque existia lei, existia decretos, e foi descumprido esses decretos, essas leis, por todos nós. Por todos nós. Então, assim, com certeza o que Beto falou aqui vai ter o meu apoio. Não estou dizendo que tenho propriedade em falar, mas apoio que seja feitos os cultos. A gente sabe que tem pessoas que realmente, há uma necessidade para que essas pessoas possam cultuar, possam ter um momento com o pastor, com o irmão de igreja, porque aquele momento é o momento também de dar forças. A gente está falando de imunidade, e a questão da imunidade maior está na nossa mente, onde a gente vai estar exatamente ali fortalecido. Então, assim, aqueles que têm a sua busca religiosa, é muito importante. Atividades esportivas, quer dizer, a OMS fala da prática de esporte como auxilia também na imunidade, e isso não prevê no decreto. Então, é muita incoerência. Então, assim, obviamente, eu gostaria de que a gente pudesse provocar, pastor, essa discussão com a sociedade, para que a gente possa provocar, uma audiência pública, que possamos discutir isso, possamos trazer profissionais que possam também falar de ambos os lados, para que a gente possa tomar uma decisão em conjunto, em comunhão, porque é muito complicado para a gente tomar uma decisão particular. E eu acredito que é importante que a gente tenha essa abertura de discutir. Não vai ser só a questão dos cultos, outras situações vão se apresentar, e quando a gente abre um precedente, gente, muitas vezes esse precedente vai discutir uma série de outros precedentes. Mas
aqui tem meu apoio. Né? Dentro desses segmentos, é importante, né? Tanto do comércio funcionar, quanto de práticas esportivas, quanto de práticas religiosas, tem o meu apoio. O trabalhador buscar o seu pão, trabalhar, tem o meu apoio. Quer dizer, a gente tem que entender que a gente vai conviver agora com doenças infecto-contagiosas. Vai passar o Covid? Vai, mas a gente tem que aprender a conviver de máscara, com certa segurança, e é convivência mesmo. Outros países já vivem essa realidade e não param por isso. E a gente precisa entender que a gente precisa continuar. Né? Então, assim, essa dívida não pode ser da população. Cadê as vacinas? Toda a população já foi convencida de tomar a vacina, mas cadê as vacinas? Cadê as doses para imunizar a população? Para que a gente possa ter liberdade de ir e vir, né? Que prevê a Constituição Federal. Então, um decreto, ele também descumpre uma legislação maior. Né? Então, assim, mas eu acredito que a gente deve ter esse cuidado de discutir isso de forma, né, com a nossa comunidade. Mas tem o meu apoio. Eu gostaria aqui, gente, de falar de alguns assuntos, né? Falei. Eu solicito uma parte, vereador. Quem? Pode ficar à vontade. Como eu já vinha falando sobre a perda que a minha família teve com o meu pai e também com o nosso patriarca também, da família Brito, Hilton, né? Que também veio a óbito. Não tenho nada a reclamar dos nossos colegas do hospital, mas nele não tem nenhum suporte para pacientes graves, né? O que eu já vinha falando. E precisamos reconhecer e defender a política pública de saúde que temos. O SUS é a nossa maior fortaleza na luta contra o vírus e a doença que ele produz. O SUS é patrimônio público e de acesso universal. Tem exercido um papel essencial no enfrentamento à pandemia, seja na coordenação e organização de ações e serviços de saúde, no enfrentamento adequado à Covid, seja na prevenção da saúde e da vida das pessoas. Então, assim, também falando das vacinas, como o Juliano colocou, o governo do Estado, ele comprou quase 10 mil doses de vacina, 10 milhões de doses de vacina. Isso, ele vacina mais de 70% da população da Bahia. Mas também teve o consórcio de prefeitos, que nisso o nosso município ele não entrou, né? Ele não aderiu. O município de Tarantim aderiu, o município de Itagimirim aderiu e alguns outros municípios menores também aderiu. Mas o porquê, eu queria saber do nosso gestor, né? Ele não aderiu à compra também da vacina, né, a participar desse consórcio. Aí fica, né, essa pergunta no ar. Paloma é nossa secretária, mas não cabe a ela, porque o consórcio é dos prefeitos. Aí, assim, é por conta do valor que é alto ou por quê? Fica aí nessa pergunta. A gente sabe que a pandemia ela só vai acabar quando estivermos todos imunizados. Não adianta álcool, não adianta máscara, não adianta distanciamento, não adianta tirar o trabalho, né, do pobre trabalhador que precisa de estar ali, não adianta fechar a feira porque a gente precisa do alimento fresquinho. Então, o que vai adiantar mesmo, que vai acabar é imunizar todo mundo. Então, precisa ser comprada essas vacinas e precisa que toda a Bahia seja vacinada, imunizada. Então, muito obrigada pela parte. Sabe as palavras aqui da nobre colega vereadora, né? Basta agora a gente saber por que o prefeito de Maiquirique não participou desse consórcio, né? Para comprar essas vacinas. Mas tudo bem. Exatamente.
Ele vai responder depois para vocês aí. Veja bem, não, mas muito salutar, e a gente sabe que, assim, não estou aqui querendo colocar, os municípios têm suas, né, prioridades, e eu acredito que é importante que seja exposta exatamente, né, se existem condições do nosso município de estar comprando. Muitas vezes o município tem o seu planejamento e não está dentro da sua prioridade, né? Mas eu acredito que, neste momento, é importante que exista essa discussão realmente, né? Para que a gente possa, de alguma forma, também dar a nossa opinião como cidadão, né? Não só como representantes aqui, como vereadores, mas sugestionar o que é mais importante uma coisa da outra. Talvez exista um planejamento de a compra de um veículo, de um calçamento, mas se a população puder manifestar o que é mais importante, tira só o peso do executivo, talvez seja isso, priorizar a compra de uma vacina, participar desse consórcio, comprar também.